Você está dizendo então que toda essa discussão sobre se Jerusalém pertence aos muçulmanos ou aos judeus era apenas propaganda? Foi alimentado após 1979? Do lado xiita, sim, do lado sunita, não, pois eles realmente acreditam e são o grupo majoritário. O problema, se ainda é na minha leitura, é que é a minoria. Sim, mas esse é o problema, então acho injusto dizer. Bem, a minoria das pessoas acredita nisso, certo? Se reconhecermos que a maioria das pessoas que seguem o Islã acredita nesse tipo de interpretação violenta, nessa interpretação antissemita, certo? Como permitimos isso na civilização ocidental e ainda chamamos de religião da paz? Uau, Candace Owens ficou absolutamente impressionada com esse imã. Deu uma olhada. Você não pode separar o Islã do judaísmo. O judaísmo é a base. A Kaaba, o cubo preto em Meca para o qual muçulmanos rezam e circulam, foi construída por Abraão. Certo? Abraão é um profeta judeu. Então, de onde vem isso? Acho que o que estou tentando perguntar é se seria justo dizer que existe hostilidade entre muçulmanos e judeus. É uma afirmação justa de se fazer? Mais do que hostilidade, a guerra. Sim, ok. Quero tentar ouvir com atenção para não me meter em muitos problemas. Então, de onde isso vem? Porque, pelo que eu entendo, está nos livros didáticos que os islâmicos seguem, certo? Os livros didáticos dizem que devem ser hostis com judeus. Isso está certo? Eles devem e são obrigados a serem hostis com os judeus? Então, percebe, né? É paradoxal dizer que tiramos isso da Torá, mas somos hostis aos judeus. Dá para entender? Sim, podemos. Diferença de tempo. Colocando tudo em contexto, tudo se esclarece. Sou muçulmano xiita. Muçulmano xiita significa o regime xiita no Irã. Eles são muçulmanos xiitas. O Hezbollah é muçulmano xiita. Sou muçulmano xiita, eles são militantes. Não estou bem. Então nós dois acreditamos no mesmo Deus e no mesmo profeta, nos mesmos fundamentos. Um é islamista, eles acreditam em meios violentos para espalhar a religião. Eu não acredito. Mas como isso é possível? Estou tentando entender. Eu só quero responder à sua pergunta. Desculpa, fico muito interessada. Pode continuar. Sua pergunta. Antes de 1979, nós xiitas nunca tivemos problema com o povo judeu. Sem problema, sabe por quê? Não temos nada a ver com a Palestina. Certo? Nós, xiitas, temos nossos locais sagrados em Meca, Medina, Irã e Iraque. Não temos relação com a Palestina. Isso mesmo. Quando a revolução aconteceu para politizar a narrativa muçulmana e animar a comunidade muçulmana, dissemos: Al-Quds, Jerusalém é nossa, mas não é. Não é nossa. A guerra começou em 1979. Os ensinamentos islâmicos nunca podem se separar dos fundamentos do judaísmo, do monoteísmo, da crença em Deus, dos profetas. Nós compartilhamos tantos profetas. Jesus era judeu. Os muçulmanos amam Jesus. Abraão, Daniel, Isaac, Abacuque e outros profetas citados são judeus e também profetas do Islã. Negar qualquer um deles impede que você seja muçulmano. Então você está dizendo que toda essa discussão sobre se Jerusalém pertence aos muçulmanos ou aos judeus era apenas propaganda? Que foi alimentada depois de 1979? Para o lado xiita, sim. Sim. Deixando os xiitas de lado, sim. Para o lado sunita, não. Os sunitas realmente acreditam. E essa é a maioria novamente. O problema, Candace, com a minha leitura, é que é a minoria. Sim, mas esse é o problema. Então não acho justo dizer. Bem, a minoria das pessoas acredita nisso, certo? Se reconhecermos que a maioria das pessoas que seguem o Islã acredita nesse tipo de interpretação violenta, nessa interpretação antissemita, certo? Como podemos permitir que isso permeie a civilização ocidental e continuar chamando de religião da paz? Bem, não chamo de religião da paz. Você não chama, eu também não. Então por que acha que chamamos? Porque não sei. Parece bonito. Precisa de um motivo melhor. Tem financiamento? Não tem financiamento. Só soa bonito. Obama diz isso. É isso. Ele disse. É isso. Não tem fundamento nenhum nisso. Como resolvemos isso? Eu te disse, aprendi sobre isso pela primeira vez em um livro didático na escola. Então toda a minha formação no sistema de escolas públicas me ensinaram a acreditar nisso. Você estudou na Arábia Saudita? Eu não estudei. Não, eu não estudei. Só o básico, tipo, eu literalmente me lembro do livro que li na terceira série e deles contando a história dos 3 reis magos. Foi só uma introdução leve a várias religiões.
A gente comemorava juntos, né, sabe, na época do Natal e do Hanukkah, e era pra conhecer as várias religiões que existiam na sala de aula. Muito inocente, né? O mais incrível é que tudo isso que você conta é novidade pra mim. Então, se você perguntar para o americano médio, você sabe disso sobre o Alcorão? Você sabe disso sobre o Hadith? Estou falando certo sobre o Hadith? Não sabem, somos em grande parte ignorantes. Mesmo assim, na segunda vez que ocorre algo extremista ou radical, a primeira coisa que sai da boca de cada pessoa é que é uma religião de paz. E há quase uma tristeza, mas não é a mesma tristeza e simpatia que é dada aos cristãos. Não, não. Não, nem chega perto. Em grande parte por causa da esquerda e da agenda deles. Qual é a agenda deles? A única agenda deles é o poder. Não se importam com nenhuma vida humana. Eu publiquei uma foto no meu livro do meu tio, que foi morto, queimado vivo pelo Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Por quê? Por quê? Aí eu disse, uau, Não, e por quê? Porque a esquerda financiou o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, eles financiaram e sempre fizeram isso. O movimento global dos esquerdistas, a elite da esquerda, não só Hillary e Obama. A elite da esquerda sempre apoiou rebeldes para derrubar governos e colocar seus próprios movimentos socialistas globalistas. isso é totalmente verdade. Eles querem poder. E sempre que algo acontece, a esquerda e os extremistas, e nós temos que falar sobre a união deles. A esquerda e os extremistas se unem para derrubar pessoas. Você se preocupa com sua segurança, assim como eu. Eu tenho uma cicatriz aqui, olha, cicatriz de todos os ataques. No meu livro conto sobre dificuldades. Minha casa invadida, carro vandalizado com facões e até levei soco no rosto. Tudo o que você precisa fazer é pesquisar Tawhid atacado no Google. Eles aparecem e dizem, olha, o Islã nunca, jamais poderá ser reformado. Indivíduos muçulmanos podem. O Islã como religião não pode, porque de forma muito lógica, a religião segundo os muçulmanos é a palavra de Deus. Veio de Deus. Nenhum muçulmano vai abandonar o que acredita ser a palavra de Deus para seguir a palavra do Imam Tawhid ou a palavra de um homem. Isso é feito pelo homem, desculpe, isso é feito pelo homem. E se é feito pelo homem, então não é o que Deus quer. Eles querem o que é a lei de Deus e não o que poderia ser, são questões diferentes. Você pede para alguém se converter totalmente. Reforma é uma conversão. Melhor se tornar judeu ou cristão. Então nunca, jamais. Digo ao muçulmano, sejamos realistas. Há duas interpretações do Islã e de Maomé. Por que optar pela violenta? Por que não seguir os ensinamentos da minoria? É isso que defendo. A minoria também. Eles também têm problemas, mas, sabe, eles podem ser corrigidos, assim como todas as outras religiões conseguiram corrigir as questões violentas. É nesse nível, né? As pontes que estou construindo com a comunidade judaica, com a comunidade cristã, isso me mantém seguindo em frente. Claro, minha transição não foi tão fácil quanto muitos pensam. Eu tive que passar por um período muito solitário, silencioso e longo da minha vida, onde precisei, de alguma forma, me desvincular da doutrinação dos clérigos, do treinamento e de tudo mais. Até mesmo às vezes, porque fui treinado para atirar e em alguns momentos, quando vou ao estande de tiro, eu me lembro de quando era garoto, de como eu segurava aquilo e dessas coisas. Elas trazem de volta lembranças. Quem Te ensinou a atirar. Quando eu estava no Irã. Tudo bem. Tem um vídeo meu atirando, talvez queira inseri-lo. Eu sou um atirador muito bom. E graças ao regime e ao pessoal deles. Você disse que já foi extremista. Fundamentalista. Eu nunca falaria com você há 6 anos. Uau, você falaria. Ah não, isso é traição. Eu não teria vindo aqui há 6 anos. Uau, mas você falou um pouco comigo antes de entrarmos ao vivo. Você disse que costumava ser uma extremista. E você era casada e se divorciou e assume toda a responsabilidade pelo divórcio. Por causa das suas opiniões extremas, você pode me contar um pouco sobre isso? Sim, eu fui casado com uma mulher maravilhosa que foi criada em uma sociedade fundamentalista e ela tinha todos esses ensinamentos de usar a burca completa, nem mesmo como uma ninja, era totalmente preta. Uau! E vinha de uma família importante e, sabe, eu era o marido ideal. Extremista poliglota viajou pelo mundo pregando Islã fundamentalista. E então, de repente, ele está tirando fotos com rabinos, sabe? Tirando fotos com bispos, políticas mulheres. Você não consegue explicar isso. Caso de tribunal na lei Sharia, foto com rabino.
Você declarou guerra contra Deus em um sentido fundamentalista e está lidando com pessoas que são impuras, os assassinos e matadores de profetas e todos esses termos sem sentido. Então, sabe, foi melhor para mim seguir em frente porque eu vi o caminho que estava tomando. Ela não estava disposta a acompanhar. Mulher incrível, desejo o melhor para ela, mas isso foi no Iraque. Ela nunca foi ao Ocidente, senão veria quanta liberdade há lá. Por isso é difícil. Além disso, a família dela teve muita influência sobre ela. Mas eu vejo a CARE e as organizações islâmicas na América como embaixadas não oficiais desses grupos terroristas no Oriente Médio. E a esquerda não vê isso, porque devido à sua mente fechada, eles são assim. É fácil para eles dizerem: ah, islamofóbico, ah, você é um ex-muçulmano no armário. Um muçulmano verdadeiro não pode ser pacífico. Imame da paz, isso não existe, você não é um muçulmano de verdade. Abraçando rabinos, realmente comendo com hindus e budistas, muçulmanos não fazem isso. E Jim Chaudhry, Kair, Ilhan Omar, eles são os verdadeiros muçulmanos. São eles e tudo o que dizem que é ridículo e nojento, certo? Tudo bem, por causa da culpa branca. Fomos nós que os oprimimos primeiro. Agora, Ilhan Omar não representa perigo no Congresso. É só uma mulher negra com opinião. Por que você a silencia? A maneira como eles pensam é completamente invertida. E Ilhan sabe disso. Eles pensam tanto que acabam caindo direto na opressão. E quando Ilhan Omar ou Rashida Tlaib aparecem na televisão perguntando por que vocês criam caos? Por que vocês atacam a América, seus valores ou minha cor? Ou é pela roupa que uso? Rashida Tlaib diz isso. Estão atacando ela pela cor. Não. Aí vem David Duke e diz: apoiem Ilhan Omar, que é o principal cara contra a comunidade negra. Você sabe, a Ku Klux Klan ele está promovendo Ilhan. Se a esquerda não despertar agora, com David Duke dizendo publicamente que precisam apoiar Ilhan Omar, ela sabe o que está fazendo, sabe, promovendo essa agenda. Se eles não perceberem agora, o que ela faz? Até David Duke a apoia, David Duke e os esquerdistas agora concordam. Quero começar do início aqui, quero voltar para a pequena Candace. A primeira vez que eu ouvi falar sobre o Islã, a primeira vez que eu ouvi falar sobre muçulmanos no contexto de uma ideologia política ou religião. Essa é minha primeira lembrança na terceira série. E estávamos lendo um livro e nesse livro diziam que os muçulmanos... Ser muçulmano é como ser cristão. O islamismo é igual ao cristianismo e ao judaísmo. E nos disseram que o profeta Maomé é exatamente como Jesus Cristo. Eu acreditava nisso quando era criança. Muitos americanos que assistem a isso podem se identificar com a ideia de religião da paz, como o cristianismo. Alguma dessas coisas é real? Estou sempre me metendo em encrenca porque gosto de ser realista. Então, parte disso é verdade, a maior parte não é. E digo isso porque o cristianismo é muito bem organizado. Se você tem um problema com uma igreja cristã, você sabe a quem recorrer, você sabe quem é a hierarquia. Você sabe que o Papa é o chefe da igreja católica. O mesmo com o judaísmo, sabe? Há um rabino, eles têm seu próprio conselho. No Islã, não há uma figura principal. São os califas que lideram governos islâmicos ou líderes de comunidades. Isso é interminável. Você pode ter 1000 comunidades, como realmente temos em cada país, e cada comunidade tem seu próprio líder. Então, você realmente não pode culpar ninguém por teologia, fátua ou qualquer coisa. E é por isso que, no momento em que você aponta o dedo quando algo acontece vindo da comunidade muçulmana, a maioria de nós diz, isso não tem nada a ver comigo. É outra pessoa. Enquanto a Igreja Católica não pode fugir dos problemas que acontecem dentro da própria igreja, porque é um corpo inteiro com o qual o mundo lida. O Islã não tem esse corpo. Certo. E quanto às figuras, sabe, se espelhar em Jesus Cristo versus se espelhar no profeta Maomé. Isso é algo que me interessa muito. Vamos tentar dissecar isso um pouco, certo? Então, o profeta Maomé, você diria, ele era um homem bom? Certo. A questão é que com essa pergunta em si não é uma pergunta justa. Ok, porque você está falando com um muçulmano de uma escola de pensamento, sendo que Muhammad é visto de forma diferente por todas as escolas de pensamento.
Ok. Então, o Estado Islâmico do Iraque e da Síria diria assim: Muhammad saiu, massacrou, matou, fez o que fez, pegou escravos e espólios. E esse é o homem que amamos. E é isso que vamos fazer e vamos segui-lo. Ok, então ele realmente matou pessoas. De acordo com uma interpretação do Estado Islâmico do Iraque e da Síria sobre o caráter dele, ok? Então volte, segundo uma interpretação do Estado Islâmico do Iraque e da Síria sobre seu caráter. O que exatamente eles interpretam para concluir isso? Essa interpretação das tradições de 100 a 200 anos após a morte do profeta, que foram compiladas por estudiosos islâmicos sobre o que aconteceu na história da era profética. Ok, isso está no Alcorão. O segundo livro mais sagrado fora do Alcorão, que interpreta os versículos do Alcorão, O Hadith. o Hadith. Hadith? Perdão, tudo bem. Então os homens interpretam o Alcorão, e isso se torna sagrado porque passa a ser promovido pelos governos. Então, não fale sobre esse livro. Ele fica na estante ao lado do Alcorão e do Bukhari. E isso influencia todas as outras denominações islâmicas, incluindo a escola de pensamento xiita, a qual eu pertenço, e o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, por exemplo. Venha e diga: foi assim que Muhammad e seus califas eram, e nós vamos segui-los, não só Muhammad. Então, se os califas eram assim e viveram com ele, então com certeza era assim que ele era. Mas, por outro lado, no meu livro, eu também preciso ser equilibrado. Existe uma minoria de muçulmanos, veja, eu digo minoria, o que significa que eu não nego que a maioria dos muçulmanos acredita. Segue essa interpretação de quem foi o profeta Maomé. Mas existe uma minoria? Uma minoria, e quando eu digo maioria, não estou falando da maioria nas escolas de pensamento. Então, não estou falando dos muçulmanos sunitas. Estou dizendo que a maioria dos muçulmanos sunitas e xiitas acredita nisso. Maomé foi um homem que saiu para o jihad e não teve misericórdia alguma. E veja, não estou dizendo que eles acreditam nisso porque estudaram, só estou dizendo que eles reverenciam livros que contêm essas tradições. Se você perguntar a um muçulmano comum na rua, é verdade que Maomé era um terrorista? Eles dirão: não, mas em seus próprios livros, que não leem por barreira de idioma ou falta de ensino. Só o imã menciona isso nas orações de sexta-feira. Esses livros realmente ensinam, como o Bukhari, que Maomé foi um homem violento. Certo? Ele foi violento, matou pessoas, estuprou pessoas. Você está dizendo que a maioria ali é minoria? Vamos falar disso em seguida. Mas a maioria das pessoas que seguem isso entende isso. Não necessariamente entende isso. Mas eles reverenciam livros, ok? Então, assim como o cristianismo e o judaísmo têm seus livros sagrados, Nem todo mundo lê o livro inteiro. nem todos, mas até quem decora só repete as palavras como papagaio, sem saber o que significam. Então, sim, existe uma interpretação do profeta Maomé, que é a mais divulgada e na qual a maioria das pessoas acredita. Essa interpretação é ruim e violenta. Então, temos que dar direito à minoria, porque a minoria também tem voz. Por que focar apenas nos extremistas? Porque eles têm mais dinheiro, então podem imprimir mais, podem chegar ao governo, são mais poderosos, então a marca deles recebe mais atenção. A minoria também merece ser ouvida e acredita nisso. O profeta Maomé estava apenas continuando o que Jesus havia trazido, o que Moisés havia trazido. Houve conflitos, mas em legítima defesa, segundo a interpretação deles sobre o profeta Maomé. Alguém como eu, sou um reformista social, não um reformista religioso. Mas eu foco em mudar a sociedade muçulmana, né? A mentalidade muçulmana, porque vejo que não só é possível mudar, como já está mudando, e posso citar países como os Emirados Árabes Unidos, Omã, Kuwait, onde americanos e britânicos adoram trabalhar, viver e passar a lua de mel. E é um país muçulmano onde eles constroem sinagogas, templos e igrejas. Então, uma sociedade muçulmana pode mudar, mas a religião muçulmana nunca pode mudar. Muito interessante. Então eu digo, se temos duas fontes, ambas autênticas, ambas datando da mesma época, ambas confiáveis. Por que você segue a violenta? Por que não segue a interpretação pacífica? Bem, ok. Então você está dizendo que há uma minoria de pessoas que interpretam isso de forma pacífica, mas você está reconhecendo isso. Mesmo assim, o profeta Maomé praticou violência, certo? Então, só para voltar à minha pergunta anterior, não é justo comparar as figuras históricas de Jesus Cristo e do profeta Maomé? Porque Jesus não matou? Na minha opinião, não é certo comparar. Seja em legítima defesa ou não, Jesus nunca matou ninguém.
Não é correto comparar figuras religiosas, profetas ou mensageiros uns com os outros. E o motivo disso é porque eu venho de um contexto teológico. Eu sei que toda mensagem tem seus sacrifícios e tem seus desenvolvimentos e desenvolvimentos. É uma palavra bonita, mas representa guerras, batalhas, exílio, luta, esforço, empenho e conquista. Toda religião ao longo da história teve isso, seja do fundador, de seus familiares ou de seus companheiros, então não é correto comparar figuras. Jesus no Islã é muito reverenciado, muito sagrado. Maria, a mãe de Jesus, é considerada a Senhora do Universo, uma das senhoras do universo, então ela é muito querida pelos muçulmanos. Porque eles são mortos e explodidos. Na Páscoa, no Sri Lanka, 300 morreram e 700 ficaram feridos. Existem contradições entre os textos e sua aplicação no direito individual muçulmano. Não é assim. Digo isso porque no nosso sistema educacional essas figuras sempre são comparadas. E não sei se isso é justo. Dizem aos cristãos que se não veem o profeta Maomé como veem Jesus Cristo, é por islamofobia. Isso me parece muito estranho. Temos dois indivíduos totalmente diferentes, sendo um claramente violento em qualquer interpretação do Islã. É preciso admitir que houve violência. Não qualquer. Bem, A maioria, você disse uma vez, na comunidade minoritária reconhecem a violência, mas a consideram defensiva. Isso está certo? não, há uma grande diferença entre batalhas e violência. Batalhas e guerra na Península Arábica são completamente diferentes de terrorismo. Não vamos misturar essas coisas. Ok, então tá bom. Eu tenho um problema com o terrorismo. Eu não tenho um problema. Quando eu leio a história e vejo que existem duas tribos que são fortes e poderosas, querem resolver isso através da violência. Então, eu não gosto de guerra de jeito nenhum. Eu não gosto de violência. Mas quando eu leio a história de 1.400 anos atrás e duas tribos queriam lutar, as duas queriam isso. Houve negociações, eles formaram duas alianças e depois conversaram sem volta. Sabe como? Eles sempre conversam entre si. E nas leis das guerras, especialmente entre os árabes, eles se apresentam aos chefes de cada lado e conversam entre si. Você vai largar suas armas e voltar? Definitivamente, eu acho que há uma diferença clara entre terrorismo, né, onde você está massacrando milhões de inocentes que não querem guerra, e uma batalha de verdade. Duas pessoas se enfrentam, concordo com isso. Mas, novamente, eu não nego que houve massacres, mesmo sendo minoria. Lendo, eu não nego isso e condeno. Mas, no final das contas, eu tenho uma leitura que tem 10 massacres e diz que isso aconteceu na história, que foi parte, de novo, do desenvolvimento da religião que já está desenvolvida. E isso aconteceu na história. E isso não significa que você vai sair agora e fazer isso, certo? A maioria, como Bukhari e outros, eles não colocam um limite para o seu jihad, não colocam um limite para a sua luta contra os descrentes e para espalhar a palavra de Allah. Eu acredito que a raça humana está caminhando para uma era em que as pessoas realmente precisam se unir contra os muçulmanos extremistas. A esquerda sempre teve grande participação no terrorismo no Oriente Médio, apoiando guerras e rebeldes. Eu acredito que se eles também disserem para si mesmos que, em vez de fazerem o que a esquerda quer que façamos, o que a elite da esquerda espera que digamos e como votar, então nós também devemos nos levantar contra os extremistas e nos unir ao resto da humanidade, sejam judeus, cristãos, ateus, budistas, o que for, unir contra a ameaça que está realmente prejudicando nossas sociedades ocidentais. Candace, eu te agradeço muito por me receber no Isha. Então, como você viu naquele vídeo, o Imame e ela estão em bons termos. Esse é mais um vídeo antigo de Candace Owens, quando ela estava na Universidade Prager. E ele está dizendo a ela como Jerusalém nunca foi terra muçulmana, como Israel realmente pertence ao povo judeu. E qualquer muçulmano ou islamista que tente afirmar o contrário está apenas repetindo essa narrativa criada pelo mundo muçulmano. Os palestinos seriam antigos na terra e os ocidentais aceitam isso facilmente, repetidas vezes. Neste vídeo, você vê claramente o que aconteceu com Candace Owens.
ela costumava estar do lado pró-Israel, ela estava firmemente do lado pró-Israel. Eu acho que, na verdade, havia um vídeo, ou desculpe, uma foto dela com Charlie Kirk, quando Jerusalém se tornou a capital de Israel, quando foi reconhecida como a capital de Israel pela administração Trump. Ela voou para Israel com Charlie e comemorou como se estivesse totalmente no grupo pró-Israel. E então algo mudou em 2023 no final, sabe? Logo depois de 7 de outubro, tudo mudou. E, sabe, parte disso é ela ter saído do Daily Wire, parte é ela ter tido uma briga com o Rabino Shmuley Boteach. Mas também parte disso, eu acredito, é ela, sabe, ter se convertido ao catolicismo. Isso pode ser parte disso. Além disso, e há outros fatores, como o monetário. Ela é um pouco de esquerda. Ela sempre foi de esquerda, se olhar a sua história. Muitas pessoas tiveram ideias e teorias diferentes sobre isso. Não tenho total certeza, mas ela está ganhando muito dinheiro. Veja o que faz com Charlie Kirk após sua morte. E você sabe, lucrando muito com essa teoria da conspiração maluca que já foi denunciada por quase todos e ninguém vê provas. As pessoas já criaram inúmeras teorias sobre o que fez Candace Owens mudar de lado, por que ela passou de ser totalmente pró-Israel para tudo ser anti-Israel, toda a conspiração estar ligada a Israel. Após a morte de Charlie, em poucos dias, ela já acusava Israel de ser o culpado. Desde então, ela abandonou essa teoria. Mas a realidade é que, sem nenhuma prova, ela automaticamente assumiu que Israel estava envolvido. É louco como você pode passar de algo semi-normal, sabe, até que faz sentido para uma teoria da conspiração completa. Cook anti-Israel é muito assustador. Como alguém consegue fazer isso tão rápido em poucos anos ou até meses. Você percebeu a mesma mudança com Tucker Carlson. Ele passou de totalmente mainstream, sabe? Um cara que denunciava o antissemitismo, um cara que era anti-Islã, para agora totalmente no trem pró-Sharia, conspirando contra Israel. Malucão, sabe? Ele vai pro Catar toda semana, sabe? Conversa com o emir do Catar e tudo mais, e fala sobre como o Islã é uma religião tão maravilhosa. É realmente chocante. Então me digam o que vocês acham nos comentários abaixo. Esse é um ótimo vídeo dela antigamente, quando ela era pró-Israel. Mas me digam o que vocês acham, como ou por que ela mudou para o lado anti-Israel.